a gente segue falando sobre esse assunto. Por quê? Porque o banco americano Wells Fargo acredita que o Federal Reserve deve adotar uma pausa no seu ciclo de aumento de taxas de juros durante a reunião desse mês. O banco acredita que os dados da inflação ao consumidor, que acabaram de sair, os dados do CPI, não devem ser mais um fator determinante para saber se o FONC vai aumentar as taxas de juros. Num relatório enviado a clientes, o banco diz que essa mudança de comportamento por parte do Fed seria resultado dos acontecimentos envolvendo o Silicon Valley Bank e também o Signature Bank. Portanto, em sua análise, o Fed somente deve voltar com aumento de juros quando os mercados financeiros e também o sistema bancário mostrarem sinais de estabilização. O Goldman Sachs também já avalia a possibilidade de que o Fed faça uma pausa no processo de alta de juros nesse mês e mantenha a taxa inalterada na semana que vem. Paulo, essa é uma situação bastante importante que a gente fica monitorando, justamente porque grandes bancos estão fazendo relatórios, grandes bancos estão trazendo essa percepção, justamente que o Fed vai ter que tomar uma atitude não muito de aperto. O Fed vai ter que tomar uma atitude para tentar ser um pouco mais condescendente com a necessidade dos bancos e das empresas de se financiarem, já que o crédito muito alto, o custo do dinheiro muito alto pode trazer consequências ainda mais graves. A gente viu uma corrida rápida, até o presidente Joe Biden falando, fiquem tranquilos, seu dinheiro está garantido, mas a questão que fica, e a grande interrogação é até quando? Porque com esses bancos, eles eram bastante importantes no seu segmento, tinha muita reserva que precisava ser distribuída para os seus clientes, investidores e também, né, para os seus clientes, mas e se isso acabar acontecendo com grandes bancos? A gente viu hoje de manhã grandes bancos perdendo valor de mercado, queda, e aí o pessoal ficou falando o seguinte, olha, será que isso está mostrando um risco sistêmico? Todo mundo falou que não, o Fed falou que não, o Joe Biden falou que não é um risco sistêmico, até o FDIC, o Tesouro, a Janet Yellen falou que não é um risco sistêmico, mas se os investidores começarem a ter uma percepção de que os bancos podem estar em maus lençóis, pode haver uma corrida bancária e os bancos grandes mesmo, aqueles de varejo, bancos de investimento, estarem em maus lençóis e isso pode ocasionar um risco sistêmico. Não é o caso ainda, mas pode sim acontecer se os investidores começarem uma corrida mais agressiva para resgate. O ponto aí, né, que as autoridades nesse momento, elas precisam sim trazer o tom aí, agir rápido, né, inclusive aqui as autoridades americanas acabaram agindo rápido, trazendo aí, né, essa questão da liberação do crédito, quão é importante, mas as autoridades têm esse papel, inclusive a do Biden também, bem protocolar, trazer uma segurança, principalmente para os investidores, porque a gente até bateu nessa tecla bastante aqui ontem, né, Felipe, o quanto o medo ou, né, uma informação errada, uma desinformação, ela pode sim acabar aumentando a crise, porque é isso que você falou, se todo mundo correr para fazer ali, tirar os seus dinheiros, né, não tem liquidez, os bancos estão, né, fazem isso, né, o dinheiro, eles ficam alocados, tem taxas mais curtas, taxas mais longas, esse foi o ponto que muita gente tem criticado, né, o risco ali que foi tomado pelo Silicon Valley Bank em relação a trazer todo, né, os seus 200 bi ali que estavam em custódia alocados em taxas mais longas, em taxas americanas mais longas, lembrando, né, na hora que eu estava comentando aqui, o meu microfone acabou oscilando, só para concluir aquele meu raciocínio, o que acontece e aconteceu especificamente nesse caso foi justamente isso, o dinheiro estava alocado numa taxa mais longa, que estava na época quando foi feita a 1%, retirado antes por conta de tanta gente querendo buscar os seus ativos para alocar direto no Tesouro com uma taxa maior agora, do Federal Reserve, fez com que então o banco tomasse a decisão, né, de retirar e acabou tendo aquele prejuízo, foi quando ele anunciou que precisaria ali de cerca de 2 bi, e aí houve essa procura, né, grande ali dos investidores tentando retirar e acabou trazendo a falência aí do banco. Se isso, né, acontece em outros bancos, há o risco sim, né, de ser uma crise sistêmica. Porém, as autoridades, elas precisam trazer esse tom, né, Felipe, de que, olha, nós estamos fazendo tudo que for ao nosso alcance, trouxemos aqui liberação de crédito, não há necessidade, então, né, de se preocupar. Há uma reação imediata num curto prazo? Sim, os bancos vão ali, né, os investidores vão olhando para os bancos como realmente algo de um ativo de risco,
risco, com medo da crise de 2008 se repetir. Porém, o papel das autoridades é trazer esse, né, equilíbrio para que realmente não haja aí um risco, né, maior em outros bancos também. Pois é, Paula, e essa é uma situação bastante interessante que você trouxe, né, principalmente essa busca de 2 bilhões, que é justamente esse ponto que os funcionários do SVB dizem que foi uma má condução do CEO. Eles falaram o seguinte, né, para várias reportagens de jornais americanos, claro, em condição de anonimato, ninguém se expôs, mas grande parte dos funcionários disse o seguinte, 2 bilhões não é uma quantia tão grande assim para uma instituição financeira, para um banco, inclusive do tamanho do SVB. Então, o CEO da empresa, o CEO do banco, poderia ter feito um movimento privado, ido buscar esses 2 bilhões com alguma outra instituição financeira, com algum governo, em algum título, venda de algum ativo, enfim, ele podia ter tomado uma decisão privada de buscar esse dinheiro, esses 2 bilhões, e não ter exposto a instituição financeira do jeito que expôs. Por quê? Expôs a instituição financeira, colocou em risco toda a integridade do sistema financeiro, não só o SVB, mas como sistema financeiro americano, em consequência o sistema financeiro de todo o mundo, já que a gente viu as repercussões, os bancos brasileiros tendo que falar, pelo menos as fintechs falando que não tinham exposição, também toda essa situação de alta de juros, baixa de juros nos Estados Unidos, em consequência alta ou baixa de juros aqui no Brasil, enfim, é uma reação em cadeia por causa de 2 bilhões de dólares. A gente fala aqui, poxa, 2 bilhões é muito dinheiro, mas para uma instituição financeira do tamanho do SVB, não é tanto dinheiro, e isso poderia ser resolvido internamente, poderia ter sido resolvido com um telefonema ou uma viagem do CEO a alguma instituição na Europa ou na África ou até mesmo nas Américas aqui, conseguiria esse valor de alguma forma para se financiar. Ou seja, uma atitude, segundo os funcionários do SVB, uma atitude equivocada, talvez até mesmo desesperada do próprio CEO, acabou gerando um colapso, uma reação em cadeia em várias instituições, em vários sistemas financeiros que agora tem que se resguardar de alguma forma, tem que tomar medidas para se proteger de todas as consequências que podem vir ainda, né, Paulo? Com certeza.